Então, a minha pergunta é mais pensando em materialidade, assim, tipo, você falou super sobre como o banco funciona e etc. E eu queria que você descrevesse um pouco da sua experiência, tipo, eu fiquei pensando muito, imaginando como que seria a moeda, tipo, ela é uma nota, ela é uma moeda tipo moeda de metal, o banco é um estabelecimento físico, o funcionário, como, tipo, ele vai ter direitos de, sei lá, CLT no meio, ele está numa outra configuração, como que isso funciona, assim, em termos materiais? Então, aqui a gente tem fotos, né, do Banco Palmas, quando eu fui lá, né? Então, aqui, Paula, a gente tem o cartão, que é o e-dinheiro, certo? Que é um cartão magnético. Então, existe a possibilidade do cartão magnético e existe a possibilidade do aplicativo no celular. Então, tem essas duas materialidades aí da pergunta que você me fez, né? Aqui é a entrada do Banco Comunitário. Tem uma sala de bazar aqui, se eu não me engano, tem outras salas, aqui fica a sala principal do banco, né? Então aqui é a portinha de entrada e aqui é onde eu estou mostrando aqui, né? Então, o banco tem 2 andares, né? Esse banco dígito é o Banco Palmas. Deixa eu ver se tem mais fotos de outros bancos. Aqui, dentro ainda do Banco Palmas, a gente tem isso aqui que eu achei muito legal, que é a cozinha delas, que foi criada, né, através de um crédito, de uma linha de crédito que era destinada para mulheres do Bolsa Família, né? Então, a partir desse crédito que era para essas mulheres do Bolsa Família, essas mulheres criaram essa cozinha comunitária. Então, isso cria um empoderamento dessas mulheres, né? Por quê? Porque não só do ponto de vista financeiro e da educação financeira e da independência financeira, que eu acho que para elas é o que mais importa, né? Por quê? Porque elas, além de todas essas questões, elas têm um espaço que elas podem conversar das questões que elas passam em casa, né? Então, isso cria um empoderamento dessas mulheres, assim, muito interessante. Essa senhora que eu conheci, ela era maravilhosa, né? Então, elas revezavam, né, quem que cozinhava, em qual dia, né? E elas dividiam aqui o quanto que eles tinham de renda aí dessa cozinha. Então, possibilitava nessas mulheres elas terem um empoderamento, isso ainda no Banco Palmas, né? Então, isso, por exemplo, é o que o Milton Santos vai chamar de horizontalidades, né? São outras formas, né, de você empoderar, das pessoas viverem e se sentirem ativas no lugar, né? Aqui ainda dentro do Banco Palmas, é o Palmas Lab, é muito interessante, eles têm um laboratório para criar tecnologia para a comunidade, por pessoas da comunidade. Então, quando eu fui lá, eu entrevistei, né, o coordenador, eles estavam criando um aplicativo que chamava Voado, que era um delivery, tipo esses deliveries de comida, que não chegam nas periferias brasileiras, né? Eles têm uma área restrita. Então, eles estavam criando um aplicativo para vender comida da própria comunidade deles para eles, num aplicativo feito por eles, né? Muito bom isso, né? Muito isso é uma horizontalidade, né? Muito legal. Então, deixa eu ver aqui, eu queria... Ó, aqui é o Banco de Maricá. Então, primeiro eles recebiam nesse cartão, né, no cartão magnético, e agora eles fazem uso do celular. Mas, assim, eu fiz trabalho de campo lá, as pessoas não gostam muito do celular, preferiam o cartão, né, porque muita gente ainda tem aversão ao celular e a fazer pagamento por celular, principalmente pessoas mais velhas, né, elas não se sentem confiantes em relação à tecnologia ainda. Deixa eu ver isso, né? Que, tipo, nem todo mundo tem celular. Sim, mas assim, na verdade, uma coisa interessante é que você pode, o e-dinheiro, para quem consome, não precisa de internet. Quem precisa da rede de internet é o dono do estabelecimento. Agora, quem vai consumir não precisa da internet. Isso já é um adianto muito grande, né? Porque não é todo mundo que tem 3G no celular a todo momento. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, se você não tem um celular, como é que fala? Um smartphone, você pode fazer, eles conseguem fazer transação por mensagem de SMS.
tá? Então, para quê? Para possibilitar todas as pessoas a fazerem uso, né? Porque 90% da população tem celular, né? Só que nem todo mundo tem um SMS. Ai, achei, pronto. Você queria fotos, né? Então, aqui as fotos dos bancos comunitários. Então, esse aqui é do Banco Palmas, né? E aí quando eu fui lá, estava escrito "Não sou escravo de nenhum senhor", que era o tema, né, da escola de samba da Tuiuti, que eu achei muito legal. Aqui é a Dora maravilhosa, né, que é agente de crédito do Banco Paulo Freire, na cidade de Tiradentes, aqui de São Paulo. Então, o banco, ele funciona, né, dentro de uma... Como é que fala? De uma... Ai, gente, como que é um lugar quando as pessoas criam a sua própria casa? Eu esqueci. É um conjunto habitacional que foi criado por eles, feito por meio de um mutirão, né? 3 bancos comunitários de São Paulo foram criados através de associações de moradores que buscavam formas de moradia. Então, foi feito por um deputado estadual, se eu não me engano, a criação desses 3 bancos comunitários. Então, essa aqui é a Dora, que eu tenho contato até hoje, né, da época do mestrado, e o banco funcionava dentro desse conjunto habitacional, o que era bom e ruim. Bom para quem morava no conjunto habitacional e ruim para as outras pessoas que não sabiam que existia um banco comunitário ali, né? Então eu falava para ela: Dora, sai daí de dentro, eu falava para ela, né? Tipo, para as pessoas verem que você existe. Aqui, esse lugarzinho em 2019, eu fui para São Miguel do Gostoso, né? No Rio Grande do Norte, é o único banco comunitário que tem no Rio Grande do Norte, e o banco comunitário, ele é isso aqui, ó, é dentro do Sindicato dos Trabalhadores, é onde tem as atividades do banco comunitário. Então, como você pode ver, existem muitos bancos diferentes. Por quê? Porque o Brasil, ele é muito diferente, os lugares do Brasil são muito diferentes, e ainda que eles tenham sido criados por política pública, boa parte deles, quando essa política ela é inserida, quando ela acontece nos lugares, ela vai aflorar de formas diferentes, porque existe uma materialidade no lugar, existem pessoas no lugar, então cada lugar vai ter uma forma diferente, claro que todas pautadas dentro desse princípio da economia solidária, mas cada um de uma maneira diferente, né? Esses bancos, não é só a questão financeira, eu acho que esse é o recado, né? O banco comunitário, ele tem essa parte financeira que é muito importante, através da moeda, etc. Sim, mas a moeda, ela é um instrumento do banco comunitário. O banco comunitário, ele é capaz de promover tantas outras possibilidades no lugar que ele está inserido, né? Então, ele não o banco comunitário, só o banco comunitário em si, as pessoas que fazem parte desse banco comunitário, né? Eu estou entendendo um banco comunitário feito por essas pessoas, por essa associação de moradores. Então, existem muitos exemplos, né, de pessoas que estavam realmente passando fome e queriam dinheiro para comprar a comida do dia, naquela hora, né? Então, assim, quanto que durante essa política pública do Lula as pessoas puderam não passar fome. E aí eu acho que tem uma coisa muito interessante, né? Porque um discurso neoliberal que as pessoas adoram, né, fazer é falar assim: não, você tem que ensinar a pescar, você não pode dar o peixe, né? E aí eu sempre faço esse exercício com os meus alunos em sala, né? Eu falo, beleza, porque todos eles acham que você tem que ensinar a pescar, você não pode dar o peixe. Aí eu falo, beleza, então tá. Então a gente vai ensinar a pescar uma pessoa que está passando fome, ela está vivendo na extrema pobreza. Como é que você vai dar educação para uma pessoa que está passando fome? O primeiro ponto, né? Como que a gente resolve isso? Aí eu falo, segundo ponto, a pessoa ela vai pescar, mas para ela pescar, ela precisa de uma varinha, ela precisa do anzol, ela precisa da isca. Ela não tem nada dessas coisas. Você vai resolver isso como? Como que você vai resolver essa questão, né? Então, você pode resolver essa questão, ou, por exemplo, você pode fazer um empréstimo, né? Porque você não pode dar nada. Então, você pode fazer um empréstimo, mas você tem que fazer um empréstimo que a pessoa consiga pagar. Então, você tem que fazer um empréstimo a juro baixo.
E aí você pode fazer o empréstimo por meio de microcrédito, por exemplo, né? Para que a pessoa ela tenha condição de pagar. Então, eu acho que o banco comunitário ele acaba quebrando um pouco esse discurso, né? Do tipo, você não pode dar. Então, beleza, você não pode dar, então vamos emprestar, mas vamos emprestar a juros baixos, vamos emprestar a juros zero, para que essa pessoa tenha condição de pagar depois, né? Carol, e a gente começar a parar com essa brutalidade de salve-se quem puder. Né? Essa questão que a Carol falou dos juros no começo, que ela mostrou essa equaçãozinha dos juros, do quanto que os juros ele é a representação da acumulação, né? Então, eu acho que a ideia do juro zero, dessas moedas locais, de você fazer com que esse dinheiro ele circule nesses pequenos estabelecimentos de economia local, e esses bancos, eles surjam, né? Eles nasçam, né? De associações de moradores que já existem, isso é muito importante. Eu vejo assim, né? Então, eu acho que a chance de sucesso é muito maior. Então, quando o Tato, ele propõe, né, essa política de banco comunitário, é preciso pensar como essa política de banco comunitário ela vai se inserir, onde ela vai se inserir, quais são os lugares que vão ser, vamos dizer assim, escolhidos para que tenham esses bancos comunitários, né? Eu acho que não pode ser qualquer lugar, né? Precisa ter um estudo antes de onde você tem essas associações de moradores que já são mais estabelecidas. E o quanto que dentro de bancos você tem um potencial de tipo, fomentar a comunidade de uma maneira que ela se torne autônoma, né? Total, e a capacidade que esses bancos, né, eles têm, porque assim, o banco comunitário corre um risco muito grande, por quê? Porque eles têm um conhecimento do lugar que essa lógica do capital não tem. Então, se esses bancos comunitários são cooptados pelo capital, aí, assim, leva a breca. Por quê? Porque eles sabem quem pode pagar e quem não pode. Eles têm essa lógica, eles estão no lugar, eles estão inseridos no lugar, eles estão capilarizados, eles sabem. Então, é muito importante ter, assim, né, isso muito em mente. Uma das outras coisas que eu lembrei enquanto a Carol falava foi de todo o papo que a gente teve da Silvia Federici. Porque é totalmente conectado com a questão da mulher receber um salário pelo trabalho que faz, né? Tipo, quanto que a mulher é uma base de... Paga a mulher. Ter linhas de crédito para mulheres. É exatamente o que a Silvia traz nos estudos dela. Eu descobri há 2 dias que aquele livro que eu vivo pedindo para todo mundo ler, A Era do Capital Improdutivo, do Ladislau Dobor, que tem de graça no site dele, ninguém baixa nunca, enfim, porque acho que todo mundo tem medo de ser um livro chato em economês, não é. Mas há 2 dias eu descobri... Como que é o nome, Tati? A Era do Capital Improdutivo. Mas, Paulita, eu descobri no canal da Autonomia Literária, no YouTube, que eles fizeram é um grupo que chama EAD Freiriana. Eles fizeram uma série de 14 vídeos com o professor Ladislau, comentando em 10 minutos cada vídeo, capítulo a capítulo do livro. E ele descreve todo esse... como funciona essa coisa do governo, da governança corporativa do mundo. Por que as nações estão falidas institucionalmente e tal. O exemplo mais claro que ele dá é o da Samarco, né? A Samarco é controlada metade pela Vale e metade por um grupo de investidores. Esse grupo de investidores é controlado... Porque assim, quando você chega no topo, tem 700 e poucas instituições financeiras que são donas de todas as empresas do mundo, empresas produtivas. Vocês estão vendo essa tabela aqui? Uhum. Então, os principais financiadores globais de microfinanças do mundo, certo? Ai, peraí que eu fiz errado aqui. Esses microfinanciadores, né? Tipo, você tem fundação, tipo, quando você começa a olhar para as coisas, você começa a perceber que tudo está ligado a esses financiadores. Eles seguem uma lógica que eles falam de inclusão financeira, né?
Inclusão financeira para quem, né? Que tipo de inclusão financeira é essa que a gente está falando? Uma inclusão financeira dentro do próprio capitalismo? Né? Então, eu acho que isso é uma coisa relevante, assim, de se pensar, né? Porque se essas coisas que são genuínas do lugar, que são os bancos comunitários, são cooptadas por essa lógica capitalista, aí, assim, né? Eles vão chegar nos lugares. E, assim, eu tenho muitos exemplos que eles estão tentando fortemente, via bancos comunitários, chegar nesses lugares e oferecer crédito para pessoas, entendeu?